Eu espero que isso esteja ajudando também outros alunos que não estão conseguindo adequar o horário. Está me ajudando bastante, professor, porque nos dias que eu não consigo entrar na aula, eu consigo assistir depois à noite, quando eu chego. Isso é importante, é bom ter essa flexibilidade, né? Vamos usar a tecnologia para o bem. Então, nós paramos nessa parte aqui do processo de acidificação, eu acho que eu até avancei um pouquinho mais, mas eu tenho a impressão de que eu parei aqui, né? Aí nós falamos do processo de acidificação dos oceanos, né? Deixa eu avançar um pouquinho aqui para a gente só falar novamente dessas reações, né? Então, todos nós sabemos que o pH da água, ele corresponde à quantidade de íons H+, de hidrogênio, né, hidrogênio positivo, disponível na água. Ou seja, quanto maior for a concentração de íons de hidrogênio positivo disponível na água, menor vai ser o pH, ou seja, mais ácida essa água se torna, certo? Porém, dentro das condições oceânicas, como nós temos uma grande concentração de carbonatos e bicarbonatos, a água, ela, no balanço geral, né, vamos falar assim, essa palavra, não gosto muito dela, balanço geral, né, que acho que é um programa que o pessoal faz aí na TV, mas no balanço, né, observando a média do pH dos oceanos, o pH ele é básico, ele é acima de 7. Então, está na média, inclusive, de 8, 8,2. Esse é o pH médio dos oceanos. Porém, com o aumento das concentrações do gás estufa, especificamente do dióxido de carbono na atmosfera, em virtude dos processos industriais e da emissão dos carros, né, em virtude da própria combustão, o aumento da concentração desse gás, especificamente do dióxido de carbono, está provocando uma alteração no pH. Esse pH, por sua vez, está tendendo às condições mais ácidas, devido à reação do dióxido de carbono com a água, que forma o ácido carbônico. Então, esse ácido carbônico, quando ele vai se dissociar, ele vai permitir a entrada de íons positivos de hidrogênio. Naturalmente, esses íons positivos de hidrogênio, quanto maior for a concentração deles, mais ácida a água vai ficar. E é por esse motivo que os oceanos estão passando pelo processo, principalmente próximo das zonas costeiras, pelo processo de acidificação. Mas por que especificamente na zona costeira? Porque na zona costeira o pH dos oceanos ele diminui um pouco em virtude da maior entrada da vazão dos rios. Então, os rios acabam trazendo uma quantidade maior de ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, o que traz para os oceanos uma condição mais ácida na margem. E associado a isso, em virtude da maior concentração também de matéria orgânica e de dióxido de carbono, os oceanos, principalmente nas zonas costeiras, estão passando pelo processo de acidificação. E aí é muito claro esse processo com o aumento da concentração, né, do dióxido de carbono aqui, em torno de 375 até 500, valores acima de 500 ppm, por exemplo, na atmosfera, associado ao aumento de temperatura, isso vai auxiliar no processo de acidificação, ou seja, vai ser um feedback positivo para o processo de acidificação. E aí a gente tem consequências gravíssimas na biodiversidade na zona costeira. Por quê? Quanto menor for o pH, menor vai ser a biodiversidade na zona costeira. E, naturalmente, a gente tem aqui a formação de carapaças também sendo impactada, né? Por exemplo, aqui a gente vê valores, né, de concentração de dióxido de carbono maior, pH menor, impactando diretamente na formação, no processo de formação de carapaças, ou seja, dos bivalves, né, dos gastrópodes, por exemplo, que são os mais clássicos que a gente conhece, havendo um impacto direto nesses organismos, né, não somente nos recifes, não somente nesses organismos maiores, mas principalmente nos organismos menores, né, nos micro-organismos que formam carapaças, a gente tem esse impacto direto deles. E aí essa curva aqui a gente consegue ver perfeitamente o quê? Desde 1900, essa medida,
né, de emissão de gases, essa curva aqui mais um verde mais escuro, a gente vê o aumento das concentrações de gases estufa crescendo também como consequência do aumento da população mundial. Então, se a população continuar crescendo sem os devidos ajustes nessas emissões de dióxido de carbono, é provável que a gente experimente cada vez valores maiores aí, por exemplo, a partir de 2100, né, a gente inclusive já passou nessa marca aqui de 7 bilhões de habitantes. Então, é provável que essas emissões continuem aumentando e os distúrbios na zona costeira, na biodiversidade, na biota, né, dos oceanos, sofram ainda mais impactos em virtude desse processo de acidificação, que pode desencadear a morte de muitos organismos, né, de uma biodiversidade inteira na zona costeira. Então, esse é um impacto muito severo que os oceanos têm passado, né, como, por exemplo, efeitos principalmente na formação de carapaças. A gente pode ver aqui, ó, concentrações, por exemplo, em torno de 12 micromol, né, por litro. A gente vê a formação dessas carapaças aqui de diatomáceas, por exemplo, sendo impactadas diretamente com o aumento de concentrações, aqui duplicando, né, ou triplicando a concentração, a gente vê que a formação das carapaças é impactada diretamente devido à diminuição do pH em função da maior entrada de dióxido de carbono, pois nos oceanos eles são os maiores responsáveis por receber essa quantidade de dióxido de carbono. Então, eles assimilam essa quantidade, né, de dióxido de carbono emitida nos nossos processos de combustão, por exemplo. E um outro efeito que a gente vê nos oceanos também, que impacta diretamente na biota, é a circulação atmosférica e oceânica, né? Como a gente pode ver aqui, essa linha vermelha mostra as águas quentes e a linha aqui em azul, as águas frias, né? Então, nós temos uma circulação superficial e uma circulação vertical mergulhando em direção a grandes profundidades. Essa circulação, a gente chama ela de circulação termoalina, né? Essa circulação termoalina, por sua vez, ela poderá ser impactada por um evento de aquecimento também. Então, perceba que esses fenômenos, eles estão interligados. O dióxido de carbono, especificamente, intensificando o efeito estufa, assim como também o processo de acidificação dos oceanos. Além do efeito estufa, nós temos um impacto também na velocidade dessa circulação aqui, porque quanto maior for a temperatura, maior vai ser o freio dessa circulação, menor vai ser a quantidade de água que vai afundar aqui, desfavorecendo diretamente a circulação termoalina. E isso vai ter impactos severos na distribuição de organismos e principalmente balanço de calor no planeta Terra. Isso é um outro grande impacto que pode desencadear também fenômenos, né, efeitos de, inclusive, extinção em massa no nosso planeta. Então, dentro do nosso tempo geológico, que é o tema dessa parte da disciplina, nós temos diferentes fenômenos que ocorreram ao longo da história geológica do planeta, que levaram, assim como o surgimento, levou também ao desaparecimento de muitas espécies. Então, dentro da era, desse período do Paleozoico, né, nesse período que durou aproximadamente de 542 até 280 milhões de anos, surgiram os primeiros animais invertebrados, e essa época aqui, ela está dividida em 6 períodos, que nós denominamos como Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. E o aparecimento desses, o que marca, né, essa fase, é o aparecimento dos invertebrados, que se fez presente no período mais antigo, que foi no Cambriano. Ok, pessoal? Tudo certinho até aqui? Posso avançar? Tudo certo, professor, pode ser. Pode. Tá ótimo. É bom gravar assim, que vocês não precisam ficar copiando, né? Depois é só olhar a aula de novo, né? Exatamente. Não precisa perder tempo copiando, né? Então, tá bom.
Então, pessoal, dentro dessa era paleozoica, né, nesse período, ele é rodeado de muitas transformações, porém, houve uma grande extinção em massa que chegou a desaparecer cerca de 90% da biodiversidade daquela época, né? Então, nós temos ciclos marcantes de aparecimento e desaparecimento de espécies, né? E durante essa era também, ela se destaca pela formação da Pangeia, né? A partir de vários blocos de rochas menores que se consolidaram, formando esse grande continente aqui que a gente pode ver, e um só oceano, né? E aí, durante esse período do Cambriano, houve o surgimento dos eucariontes, né, as datações de trilobitas, e ocorreu o domínio principalmente dos artrópodes e vegetais, né, formados principalmente por algas. O clima nesse período era relativamente suave em diferentes regiões do planeta, né, mas não houve nenhum período de glaciação, né, um período de congelamento, como a gente vai ver mais à frente, que ocorre, inclusive durante o Quaternário, que é o período que nós estamos, mais especificamente nós estamos no Holoceno, mas no Holoceno não houve nenhuma glaciação. A última glaciação ela ocorreu no Pleistoceno, que é o penúltimo período, né, um período anterior a esse que nós estamos, na atualidade, né? Então, a maior parte da América do Norte estava em latitudes tropicais e temperadas do sul, o que permitiu o crescimento dos recifes, né? Então, essa fase também marca nos oceanos o crescimento dos recifes, né? E durante essa fase a gente teve o amplo desenvolvimento dos trilobitas, que a gente consegue ver marcados aqui, né, nos registros fósseis de rochas, principalmente, né, nas zonas costeiras, certo? Então a gente tem aí o Cambriano por volta de 514 milhões de anos atrás, né, formando aqui esse grande oceano que a gente denomina ele como Pantalassa. Então, aí depois vem o Ordoviciano, com 496 milhões de anos, e nesse período a maior área continental era o continente de Gondwana, localizado já no Polo Sul, e havia também o grande oceano, que é o Pantalassa. E grande parte das rochas, nesse período, era formada por argilitos escuros e orgânicos. Escuros devido à maior quantidade de matéria orgânica desse período, né? E aí, nessa fase aqui, surgiram os primeiros peixes sem mandíbulas e grande diversidade de algas, ampliando o desenvolvimento dos corais. Então, a gente percebe o quê? Um período de domínio dos invertebrados marinhos nessa fase, olhando nessa escala, né, do tempo geológico. Aqui. É importante lembrar que nós estamos falando da parte de evolução da vida nos oceanos, né, e os principais eventos que aconteceram ao longo desse tempo geológico. E aí, durante o Ordoviciano, por volta de 458 milhões de anos, a gente tem essa separação também, né, das placas, a dança, né, dos continentes, em função da tectônica de placas, separando aí, mas ainda um grande oceano chamado Pantalassa, marcando esse período. E durante essa fase do Ordoviciano, esse período do Ordoviciano, o clima mostrava ainda temperaturas médias e a atmosfera bastante úmida. No final desse período, foi possível observar grandes geleiras, o que causou, possivelmente, extinções em massa. Então, percebam que as extinções também foram provocadas durante essas fases mais geladas. O período ótimo de desenvolvimento das espécies são os períodos marcados por temperaturas mais elevadas, enquanto que as temperaturas mais baixas desencadeiam processos de extinção. E esse período especificamente, cerca de 60% de todos os gêneros e 25% dos invertebrados marinhos de todas as famílias foram extintos. Isso é bem marcado na história geológica do planeta Terra. E aí depois vem o Siluriano, marcado pelo derretimento das calotas polares. Aqui a gente percebe um aumento de temperatura e, naturalmente, esse aumento de temperatura permitiu também uma subida do nível dos mares, ou seja, o aumento do nível do mar em virtude do processo de derretimento das calotas polares, não somente do gelo que estava dentro dos oceanos, mas é importante mencionar que o que provoca a aceleração do nível dos mares é o gelo que está em cima do continente, né? Então,
Durante essa fase, a gente vê também a diversificação de artrópodes e vegetais terrestres, além dos primeiros crinoides, né, que é uma classe de equinodermos. Eles surgiram durante essa fase e surgiram também recifes de corais e os primeiros peixes com mandíbula agora durante essa fase. Esses aqui são os crinoides, né, para a gente ver uma imagem deles. E aí, durante esse período do Siluriano, ocorreu uma invasão dos artrópodes no ambiente terrestre, então a gente vê a migração de organismos para o ambiente terrestre, e no final do período apareceram animais e plantas já em áreas continentais. Aí a gente passa aqui para esse próximo slide, né, olhando toda essa divisão, né, e formação aqui, vejam que a Flórida já estava bem ao sul aqui, né, então esse período é um período relativamente mais quente. E aí a gente passa para o Devoniano, que é o período conhecido como o período dos peixes, né, de surgimento dos peixes aí por volta de 417 milhões de anos, quando ocorre a diversificação dos peixes e surgimento dos anfíbios e plantas com semente. E ocorreu também o aparecimento de plantas de pequeno porte, e os corais atingiram o seu apogeu, né, o amplo desenvolvimento dos corais. Os insetos também, como é um período relativamente quente, os insetos tiveram grande desenvolvimento e os peixes começaram a deixar a água, com transformações de nadadeiras, né, em quatro patas, e a gente vê uma evolução dos organismos. Durante esse período, havia o amplo desenvolvimento desses organismos, né, eles eram grandes também, o que marca isso são os registros fósseis que a gente tem sendo estudados na atualidade. Na Alemanha, foi descoberto, né, um escorpião marinho de aproximadamente 300 milhões de anos que media 2,5 metros de comprimento, enquanto que os atuais não medem, não ultrapassa 30 centímetros, eles são pequenininhos, bem menor que 30, na verdade. E aí, se a gente pudesse fazer um registro, né, dos oceanos, né, claro que a gente não tinha aqui o ser humano, tá, pessoal? É só uma comparação aqui entre o nosso comprimento e o comprimento desse animal aqui, né, dentro do ambiente marinho, né, muito bem desenvolvido, grande, né? E aí o início do Devoniano, por volta de 300 milhões de anos atrás, né, com o desenvolvimento nessas porções mais rasas aqui, de costões, né, de uma costa coberta por corais, né, por recifes, né, muito bem desenvolvidos. E a gente entra, depois disso, no período chamado Carbonífero, né, que aqui surge os répteis e as gimnospermas. E nesse período foi o período de aparecimento de grandes florestas, né, e consequente formação de grandes jazidas de carvão, né, por isso esse nome dado a ele, é o período do Carbonífero, é um período de grande desenvolvimento de paisagens como essas que vocês estão vendo aqui, né, e a formação de uma grande massa de gelo aqui na região polar, né. As árvores desse período, quando morriam, por exemplo, né, quando elas caíam, elas eram soterradas e não passavam pelo processo de decomposição porque havia pouco oxigênio, né? Então os processos de oxidação não eram tão evidentes, e aí esse soterramento dessa matéria orgânica foi preservado e deu origem a grandes formações de carvão. Então o soterramento promovia um aumento de temperatura, causando transformações químicas, resultando em carvão, através de várias etapas, né, que são as etapas de formação desse carvão. No início é uma tufa, depois vira um lignito, hulha e depois o antracito. Esse período aqui é o período que nós chamamos de Carbonífero do Paleozoico, na era, né, do Paleozoico. E aí essa fase é marcada, né, pela constituição dessas grandes tufas, né, dessas turfeiras aqui, que é um material de origem vegetal, parcialmente decomposto, e a gente encontra também tufas recentes, ainda desse período agora, por exemplo, do Holoceno, do Pleistoceno, a gente acha essas formações, que são formadas, né, em grande parte por substâncias úmicas e substâncias não úmicas, especificamente de regiões pantanosas, né, onde a gente acha um grande acúmulo de matéria orgânica. E aí depois da tufa, né, tem o lignito aqui, que o diferencia principalmente pela ampla
grande concentração de carbono na sua estrutura, chegando a 75%. Né? Então, trata-se de um carvão estritamente biológico e fóssil, formado por matéria orgânica vegetal. E a hulha, né, uma maior concentração, chegando a 80%, e, por fim, aqui o antracito, que tem grande quantidade de carbono, quase que 99%, até 100% de carbono, né, na sua estrutura. E durante esse período, né, no final do Carbonífero, nesse período os répteis adquiriram a capacidade de se reproduzir em terra, né, onde esses organismos foram encontrados já em áreas continentais, por volta aqui dos seus 356 milhões de anos. E depois a gente entra no final do Paleozoico, que é o que nós chamamos de Permiano. Esse período aqui, ele é o período de domínio, como você pode ver, vocês podem observar na imagem, que representa bem essa fase, que é o domínio dos répteis e das gimnospermas, além da presença de anfíbios. Então, é o último período do Paleozoico. Neste período, os continentes se uniram novamente, formando uma única massa, formando novamente um supercontinente. E a fauna foi dominada principalmente, em grande parte, por insetos, semelhantes às baratas que nós temos atualmente. Elas eram um pouquinho maiores, tá? Diferente daquelas que a gente tem na cozinha da gente. Quem tem barata na cozinha aí? Alguém tem? Ninguém tem baratinho na cozinha? Cássia? Nossa Senhora, nós temos agora que é barato, pelo amor de Jesus. Não deixa a cozinha arrumada à noite, não, você não vê, senão parece das baratas pequenas que não morrem nem por decreto. Elas vêm fazer o trabalhinho delas, elas vêm comer as sobrinhas que você deixa. Mas, independente disso, se a cozinha não tá arrumada, que esse trem parece ele. Que ódio que eu fico, céu. Que ódio. Por que você não coloca elas numa gaiolinha? Domestica elas. Dá vontade, professor, dá muita vontade. Não ia ser uma boa dona, não, que eu ia judiar delas. Põe uma coleirinha nelas e depois leva para passear na praia. Todo mundo passa por isso, cara. Você fica tranquila. A Nádia acha que não tem baratinha na casa dela, mas tem também. A Nádia mora comigo, professor. Ah, é? Ah, então é por isso que ela tá rindo aí. Por isso. Que são terríveis mesmo, professor. E não são poucas, não, tá? Olha só. Se deixar um pedacinho de pão, então, hein? Elas adoram. Já era. Então, gente, a gente chega aqui no Permiano, né, por volta de 255 milhões de anos atrás, né, a gente tem já a formação, a gente já consegue ver bem aqui, né, quando a África está aqui junto do continente sul-americano, né, depois a gente vai ter a separação disso aqui, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso, né, e aí a gente vê bem esse encaixe aqui, né, da nossa América do Sul com a África, né? E o que marca bem esse registro é o registro fóssil, né? Do período aqui desses grandes répteis, né? Onde a gente acha que o Mesosaurus da América do Sul, encontrado também no sul da África, né? Então isso marca bem esse envolvimento aqui de vários organismos, né? Passeando aqui pelo supercontinente, comprovando aí o período que o nosso continente esteve lá junto da África e depois se separou, formando o nosso Oceano Atlântico, que está aqui na nossa frente hoje. Então, durante esse período do Permiano, o final desse período é marcado principalmente pela extinção em massa de grandes proporções, né, devastando 95% da vida do nosso planeta, e quando os trilobitas sumiram, né, do nosso planeta. E nesse período a flora ela era caracterizada principalmente pelos glossopteres, né, cujas folhas podem ser encontradas nas camadas de carvão do sul do Brasil, e é o maior e mais conhecido gênero deste período, né, do grande desenvolvimento dessas árvores, né, já de grande porte. A gente vê que havia um grande desenvolvimento aqui, né, por toda essa faixa, esse verde mais escuro, né, do Glossopteris, e bastante encontrado. Então, a gente tem aqui o
subcontinente aqui por volta de 255 milhões de anos. E 2 oceanos, né? 3, na verdade, né? O Tétis, o Paleotétis aqui mais ao norte, e o Pantalassa. E aí a gente entra no Mesozoico, né? Que é uma fase, uma era, na verdade, né? Uma era geológica do Fanerozoico, que compreende os períodos Triássico, Jurássico e o Cretáceo. E aqui a gente vai ver também o desenvolvimento de grandes organismos, né? Quando iniciou esse período, havia apenas um continente. Depois se fragmentou, formando a Laurásia, e ao norte o Gondwana, né? Ao sul. Essa ruptura, ela foi marcada, né? Essa ruptura do continente é marcada por um intenso e extenso vulcanismo, né, ali por volta de 200 milhões de anos atrás, quando começou esse processo de separação e formação do Oceano Atlântico. Né? Então, se a gente pudesse dizer assim, uma data, né, qual é a idade do Oceano Atlântico, por volta de 200 milhões de anos, é o período de separação, né, dessas grandes massas continentais. E aí, nessa era, aqui no nosso continente, ela é marcada, né, principalmente por um clima inicialmente árido, que formou grandes áreas de deserto no nosso país, né, aqui no nosso continente, e houve a consolidação de areias na forma de arenitos, né, bastante, é uma rocha muito porosa, que é famosa por ter grandes concentrações de água, né, e formando aqui esses grandes depósitos que nós conhecemos atualmente como os aquíferos, né, do Bauru, o aquífero de Guarani, que está a mais de 1.000 metros de profundidade aqui, com uma grande quantidade de água subterrânea, né, principalmente aqui na região mais ao sul do Brasil. No Brasil, com extensão de 840 mil quilômetros, no Paraguai com 58, no Uruguai 58, na Argentina com 255, chegando ao total de 1,2 milhões de quilômetros de aquífero aqui na nossa região. Que equivale, aí, se a gente puder medir, aí, equivale a Inglaterra, França e Espanha juntos, né, todo esse aquífero aqui. E aí, durante esse período, a gente conhece bem aí o período de amplo desenvolvimento dos dinossauros, né, uma era conhecida sobretudo pelo surgimento e a brusca extinção dos dinossauros. Os mamíferos desenvolveram-se também nesse período aqui, principalmente no final, né, durante o período de extinção dos dinossauros, os mamíferos começaram a se desenvolver, mas eram pequenos, né, do tamanho dos ratos que a gente conhece atualmente. E durante essa fase, durante essa era do Mesozoico, o clima era quente, uniforme, e tendia ao resfriamento nos polos, muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Então era possível observar a formação já dos continentes do sul, né, e do norte aqui por volta de 200 milhões de anos atrás. Pessoal, vocês têm uma aula agora 10 horas, né? Eu não posso ir muito além, está faltando 2 minutinhos, aí já é 9h58. Eu vou parar nesse slide aqui, né, para vocês verem melhor aqui a parte, a era do Mesozoico, que se divide aqui do Triássico, Jurássico até o Cretáceo, para depois a gente entrar aqui no Cenozoico, né, que se divide do Terciário até o Quaternário, que é o período que a gente vive hoje, mais especificamente o topo aqui, que é o Holoceno. E está entrando, né, há alguns anos, a discussão do período que nós chamamos de Antropoceno. Depois eu posso até trazer uma literatura sobre isso para vocês. Alguma pergunta até aqui? Estão bem? Tranquilos? Para mim tá tranquilo. Tranquilo. Tá, sim, está tudo bem. Então eu vou finalizar aqui, aí eu coloco essa gravação lá para quem não assistiu poder acompanhar também, tá bom? Aí a gente volta na próxima aula, continuando aqui do Triássico a partir de 248 milhões de anos. Ok, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês e desculpa esse atraso aí nesses processos de atualização aqui que acabou impactando na nossa aula. E na terça-feira, a nossa aula não aconteceu porque eu estava em atividade de campo,
Eu estava lá em Vitória, coletando amostras, lá nos manguezais ali da foz do rio Santa Maria da Vitória, ali perto do Atacadão, também na parte de Vila Velha. Eu cheguei, passei o dia inteiro lá, cheguei, já era noite aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado. E se tiverem perguntas, por favor, é só entrar em contato. Sim. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.